No Conexão de hoje a gente veio até Vinhedo para mostrar a obra e a vida de um artista plástico sensacional aqui da nossa região, o Adélio Sarro, que na verdade nasceu em Andradina, mas escolheu Vinhedo como sua morada. E a gente veio até o Memorial de Artes Adélio Sarro, que fica aqui, você tem que conhecer porque é um espaço sensacional. Eu já começo agradecendo por nos receber aqui, Adélio. Eu que agradeço a presença de vocês aqui para poder divulgar, com esse intuito de divulgar o meu trabalho, a minha obra, esse espaço que é um espaço que eu construí, que é uma realização de um sonho, e construir esse espaço para abrigar minhas obras e também poder apresentar outros artistas que estão aí no sua trajetória, no seu começo. A gente está com esse espaço também para mostrar esses artistas. É um memorial de artes, né? E o Adélio, ele é um multiartista, né? É um escultor, é um pintor, é um poeta. E eu queria que a gente começasse lá em Andradina, essa história toda, contando pra gente como é que tudo começou. Você que é um autodidata, né, Adélio? Uhum. Eu sempre digo que eu nasci embaixo de um pé de café, porque eu sou um menino que minha infância foi na agricultura. Pais agricultores, analfabetos, e a arte se manifestou em mim quando eu tinha 4 anos de idade. Quando eu fiz o meu primeiro desenho, olhando um Sagrado Coração de Jesus na parede, eu desenhei um papel qualquer, e até vindo um padre na nossa casa, disse: nossa, esse menino vai ser artista. Vamos imaginar um menino ser artista, um menino de roça, pais agricultores. Mas eu sempre digo, quando nós viemos desse universo, e com uma missão, e nós acreditamos nela, e trabalhamos para isso, o universo nos responde. E foi o que aconteceu comigo. E você tem memória disso ou seus pais que te contaram? Não, essa fase meus pais me contaram, minha mãe me contava sobre esse fato. Mas eu tenho uma vaga lembrança disso daí que aconteceu. Mas muitas coisas da minha infância eu guardo mesmo, porque desde a idade de 7 anos de idade eu trabalhava na agricultura, capinava café, ia ajudar meu pai a plantar café, cidades próximas a onde eu nasci. E essa foi a minha infância. E a sua mãe guardou isso, que é muito interessante, né? Exatamente. Morava em casas cobertas de sapé, chão de barro, paredes de barro, não tinha nada, era uma penúria, andava descalço. Era rústico. Era rústico, mas mesmo assim era feliz. Com certeza, né? E como é que você foi sentindo essa vida de artista, esse primeiro desenho, depois onde é que você conseguiu se desenvolver um pouco mais? Olha, quando eu saí lá do campo e vim para a cidade, aos 12 anos, e aí eu comecei a desenhar bastante, comecei a ter mais contatos com livros, com desenhos, e comecei a desenhar bastante. Mas antes de eu vir, eu vou te contar uma história que todo mundo me pergunta sobre uma maçã que existe, é que vê toda essa maçã. E por que essa maçã? É porque quando eu estudava nessa escola, lá no campo, era uma casa de madeira, tinha uma calçadinha em volta, a professora cascava maçã, jogava as cascas pela janela, quando ela se ausentava, ela comia as cascas. Nossa! Imagina, existia só maçã argentina, importada, e eu da roça, nunca tinha visto, e aquele perfume, quando ela saía, ela comia as cascas. Caramba! Então, isso foi uma infância bastante pobre, bastante pobre. Que trabalhava mesmo na agricultura, capinando café, desbrotando café, ajudando meu pai a colher café, essa foi a minha infância mesmo. E depois, quando eu aos 12 anos, eu fui para a cidade, para ajudar a família, e o que eu fazia? Meu pai foi trabalhar com a construção civil, minha mãe lavadeira, e eu levava trouxas de roupa na cabeça para ajudar ela, e às vezes catar coisas na rua para poder vender o que eu pudesse vender. Eu ia num lixão desativado, cavava lá, achava coisas e ia vender para poder ajudar a família. E assim foi a minha infância. Não estudei, tive até 4º primário só, e assim foi a minha vida. Depois, aos 16 anos, viemos morar no ABC Paulista, São Caetano, e a penúria continua. Mas aí já estava... Eu fui trabalhar na construção civil com meu pai, depois fui metalúrgico, até eu entrar em uma oficina de pintura. Placa, painéis, outdoor, mas já estava no meu mundo mexendo com tinta, então já tinha mudado totalmente a minha visão. Dessa oficina apareceu uma outra,
oficina de pintura que você fala Pintura, de publicidade, painéis, né? outdoor, publicidade. Fazia, naquela época não existia computador, hoje o computador faz tudo. Antigamente não fazia tudo manual, tudo manual. Dessa oficina passei uma outra, onde eu conheci uma pessoa de Brodowski. E aí ele me convidou para o seu casamento, eu fui no casamento dele, e aí de repente eu estou dentro do Museu do Portinari, e aí começou a minha vida na arte. Aí explodiu. Virou a chave. Aí eu falei, meu Deus, o que eu faço com propaganda no meu mundo, isso aqui deu uma loucura quando eu entrei no museu dele. Recebi uma energia muito grande e falei, nossa, eu vou pintar, vou pintar, vou pintar. Minha noção de pintura era basicamente zero, mas eu mergulhei de cabeça, fui para a Praça da República, fiquei 14 anos lá e trabalhei em paralelo, até a arte da condição de eu sobreviver dela. E hoje eu estou no mundo inteiro. E essa parte da Praça da República já tinha uns 31 anos, mais ou menos? Não, tinha... Quando eu visitei o Museu do Portinari, eu tinha 22 anos. 22 anos. Aí que você falou, não, é isso mesmo que eu vou fazer para a minha vida. Exatamente. E aí eu mergulhei de cabeça, comecei a pesquisar, a comprar livros, mas a minha dedicação com a arte não era tanto, porque eu tinha que trabalhar. Então, eu trabalhava à noite, pintava à noite, de sábado e domingo, de manhã no domingo eu ia expor na Praça da República, e o resto era trabalhar para poder conseguir a sobrevivência, porque a arte não me dava como sobreviver dela. Até que comecei a vender uns trabalhos e as coisas foram indo e conheci pessoas, formamos um grupo de artistas e isso alavancou muito a minha carreira. Criou força, né? Foi Dizem que a nossa maior dor é a nossa maior potência, né? Esse seu contato, tanto com a agricultura, ajudando seu pai na construção civil, mexendo ali com o concreto, esse olhar para os objetos que você poderia vender depois, tudo isso te colocou também nessa linha do artista plástico que faria esculturas, painéis? Assim, isso foi uma boa base para mim quando eu ajudei na construção civil. Isso me deu muita base para trabalhar no concreto hoje. Deu bastante conhecimento de estrutura e de mistura e como usar o cimento e o concreto. Então foi muito bom para mim, foi um aprendizado. Sempre, tudo que nos acontece é sempre aprendizado para o futuro. Eu acho que você usou tudo a seu favor. Tudo. Adélio, e as suas obras, elas têm um caráter também de uma certa crítica social, né? Sim, eu sempre trabalhei, quando iniciei meu trabalho, eu trabalhava muito com elementos do cotidiano que eu vivia, na roça, agricultura, então tinha muito espaço, muita gente trabalhando, muito cortador de cana, café e tudo. Hoje eu já fico um pouco mais urbano, então minhas figuras hoje são mais da cidade, são figuras mais, um pouco mais modernas. E eu sempre busquei mostrar um pouco da realidade, do que nós vivemos, o nosso cotidiano. Inclusive, a escultura foi uma necessidade de eu sair da tela para mostrar uma obra para aquelas pessoas que vão no seu trabalho e se sentem inibidos de entrar numa galeria ou no museu. Então, o que acontece? Eles passam numa praça, vê uma obra, eles vão começar a sentir, porque você só não fala, eu não gosto quando você não tem contato. Quando você passa a ter contato, você passa a gostar. Então, foi uma proposta de eu sair com a escultura em praças para poder mostrar minha arte para mais umas pessoas que não têm esse acesso. Uma sensibilização, né? Inclusive, a Andradina te homenageou com um memorial a céu aberto, né? Ah, sim, ela tem uma praça chamada Memorial Adélio Sarro, que tem várias esculturas lá. E Adélio, o mundo entende, eu acho que a arte ela é uma linguagem universal, né? E o mundo entendeu a sua arte de uma forma que hoje você está em todos os continentes, né? Ou já passou por eles de alguma forma? Sim, eu já passei, já tenho obras em vários continentes e em museus. Eu estou bem assentado lá fora. Está sentado lá fora. E foram 30 anos também indo fora, todo ano, ia 1 ou 2 vezes por ano. Agora não, eu botei um pé no freio, já quero ficar mais aqui no Brasil. E você escolheu Vinhedo, né? Queria que você falasse. Por que você escolheu Vinhedo? Para morar e também para deixar esse memorial incrível aqui? Na realidade, eu vim para Vinhedo porque eu queria sair do grande centro. Eu morei
35 anos em São Bernardo, minha filha estudava no Unicamp e eu queria ficar mais próximo dela. E aí eu me separei e acabei tentando achar um lugar que eu gostasse. E quando eu entrei em Vinhedo para visitar um amigo, eu falei, é aqui. Aí eu vim para cá, Vinhedo, comprei esse terreno na época, logo que eu mudei para cá, comprei esse terreno, fui pagando, aqui era um mato, não tinha nada, nem asfalto, não tinha nada. E aí eu ia construir uma oficina para escultura e um espaço para mim fazer uma casa para o meu funcionário que me acompanha há 30 anos morar. E a minha esposa falou para mim, você tem o sonho de ter um museu, por que você não faz nesse espaço? Eu disse a ela, sonho eu tenho, não tenho dinheiro. O que ela respondeu? Detalhe. Começa que o dinheiro aparece. Caramba. Então, daí 4 anos estava construído essa parte toda aqui. Porque tudo que você vai fazer, você projeta para o universo. Se aquilo que você vai fazer for para beneficiar o maior número de pessoas possíveis, o universo te responde e te devolve. E foi o que aconteceu comigo. Eu fiz um negócio sem intuito de ganhar dinheiro. Aqui é um espaço sem fim lucrativo, ainda coloco dinheiro aqui porque para manutenção. Não pego um centavo aqui de aluguel de nada, botei isso à disposição da minha obra. E então, por isso que a gente consegue. Quando você tem uma realização e o universo te responde, aconteceu comigo isso daí. Então a Sandra é uma grande incentivadora disso tudo também, né? Ah, sim, nossa, ela tem me ajudado muito. Ela é a minha musa inspiradora. Assim, E também artista plástica, que você também deve ser um muso dela. Carinha, ela tem um mundo dela, ela tem um trabalho maravilhoso, apesar de que ela às vezes se sente inibida de mostrar, fala, eu não sei pintar, e às vezes eu brigo com ela, porque ela começa uma obra e fala, para, não mexa mais, tá lindo isso aí. De repente ela está mexendo, estraga tudo, eu falei para você não mexer. É uma obra em construção constante, né? Sim. Mas ela é uma pessoa assim fantástica e graças a ela, ela tem me levado muito em botado para cima, sempre botando para cima. É uma bela dupla, né? Sim. E para quem vier aqui para o Memorial, vai ver também a sua exposição, que você trouxe de volta da Europa, ficaram 25 anos lá, né? Essas obras participaram de vários museus, percorreram vários países, participaram 2 vezes em Davos, no Fórum Econômico, museus da Rússia, da China, Polônia, na Austrália também? Na Alemanha, na Austrália e tudo. Então, essa coleção ficou muitos anos lá percorrendo e guardando, ficava no estoque, a gente tirava, levava para a exposição, depois saía de estoque. E eu falei, agora eu quero levar embora. E o ano passado eu trouxe essa coleção toda para cá, para o Brasil, para ser vista aqui, porque não tinha sido vista aqui ainda não. Eu pintei e já foi para fora. Então agora ela vai permanecer aqui no meu espaço. Uma super oportunidade, né? E também dá para ver esculturas, você tem uma série surrealista, né? Que é bem interessante. É uma brincadeira, né? Eu não sou um surrealista, mas eu gosto de diversificar, de brincar um pouco com todos os elementos e com todas as tendências. E aquele painel também da pandemia, que é um painel impactante, a hora que a gente entra, a gente já se depara com ele, né? Quer falar um pouquinho? Esse painel eu pintei na pandemia, a gente não podia sair, falei, vou pintar. Aí eu pintei uma coleção chamada Nova Era, onde eu vou desde da era de peixes até a era de aquário, pintei muitas coisas sobre água, muitas figuras da terra ao espaço, discos voadores, fiz umas loucuras lá, porque é o nosso futuro, né? Então eu mostro lá uma divisão da era de peixes, uma era mais obscura para a era de aquário, que era da verdade, da limpeza da água, que a água purifica, a água limpa tudo. Tem até o Adão e Eva cibernético, né? No final tem o Adão e Eva cibernético lá, que vai da maçã ao disco voador. Maravilhoso. Adélio, o que aquele menino que plantava café diria para o Adélio hoje aqui no próprio memorial? Olha, foi uma caminhada, mas foi uma caminhada gloriosa, porque jamais eu imaginava um menino do campo que comia as cascas de maçã que a pessoa jogava no lixo, que morava numa casa
andava descalço, cortava os pés nos cacos de vidro, limpava a cova dos pés de café com medo de cobras, e chegar onde eu cheguei é uma glória, é uma glória. E por isso que eu sempre digo a todos os que querem vencer, todos aqueles que têm um dom e acreditam, que trabalhem mesmo, e só assim poderá alcançar o sucesso. Acredite em si, em primeiro lugar, e vá em frente, porque é trabalho duro. Na realidade, a arte é trabalho duro mesmo, não é uma coisa, eu vou ser um pintor de fim de semana, esquece. Não vai acontecer nada. É um ofício, né? É dedicação total, é 24 horas por dia. A arte ela é ingrata, ela quer 100% você ao lado dela, não tem meio termo. E tem que estar cercado de pessoas que compreendem isso, né? E eu não posso acabar esse primeiro bloco sem falar que você fez uma série também só para as pessoas, também para as pessoas que não enxergam, né? Ah, sim. Então, como eu disse, a necessidade de eu colocar a escultura na rua para as pessoas do seu cotidiano, eu também falei, mas tem alguém que eu gostaria que sentisse a minha arte, mas não na escultura, porque a escultura todo mundo já fez. Eu quis fazer um desafio, a pintura para ser tátil. Então eu desenvolvi uma pintura cheia de texturas, arranhaduras, colagens, com braille, onde a pessoa vai ler onde ela está tocando e aí ela vai sentir através das texturas e vai perceber a obra. Que inclusive, numa das exposições em Coburg, na Alemanha, um dos deficientes tocando a obra falou, nossa, eu sinto até as cores. Que lindo! Uma das exposições na Eslováquia, do lado da Danúbio, um grande shopping center, e eu tenho uma coleção lá, que roda por lá, e numa dessas exposições eles colocavam cão-guia, vendava a pessoa, e o cão levava a pessoa no quadro para tatear, para sentir o que sente uma pessoa deficiente. Então tem acontecido muitas coisas nessa área. Você gosta de brincar na tridimensionalidade. E para mim é gratificante poder fazer um trabalho que possa interagir com as pessoas que não conseguem ver e eles poder tocar numa obra. Inclusive numa das exposições que aconteceu lá em Mococa. O deficiente tocando e falou, nossa, pela primeira vez eu posso tocar numa obra, porque eu chego num lugar, está lá escrito, não toque, não toque, não toque, essa eu posso tocar. Maravilhoso, né? Então isso é muito gostoso você ouvir essas coisas aí e saber que pelo menos você, em algumas pessoas ela surtiu efeito e tocou. É importante. E foi algo novo. E é uma questão de oportunidade, como você falou, né? Se a gente não conhece, não tem como amar. Exatamente, né? Exatamente. Você passa só a gostar daquilo que você conhece. Ninguém pode gostar do desconhecido. Sim. Quando você, a arte, quando você começa, no meu passado, lá atrás, quando eu era totalmente leigo da arte, eu também não gostava de arte, não sentia nada, mas quando eu comecei a ver, a enxergar e conhecer a arte, passei a gostar. Porque você só gosta quando você abre a tua mente para aquilo lá, abre os teus horizontes, então você passa a gostar da arte, da literatura, da música, da dança, então aí você passa a interagir nesse mundo cultural, nesse mundo maravilhoso que nós temos aí, que tem que ser muito mais divulgado e tem que ser muito mais mostrado para que as pessoas possam não achar que eu tenho cultura porque eu aprendi o beabá, não, vai muito além disso. É para todo mundo. É para todo mundo. E para quem quiser visitar, fica aberto de segunda a domingo? Não, fica de terça a domingo, das 10 às 12, das 13 às 17. Dá para vir excursões, vem para cá, né? Tem gente que vem de excursão para cá, Vem, tem muita excursão, recebemos muitas excursões e às vezes vem excursão de longe, até do Rio de Janeiro vem excursão aqui. Eu sigo lá o Instagram, vocês estão vendo aqui, vão poder seguir também. Vem gente de longe, né? Vem Não é à toa, porque realmente as obras são incríveis. Adélio, muito obrigada por nos receber aqui. Eu que agradeço a tua presença, essa entrevista maravilhosa, você me dá essa oportunidade para mim poder falar a todas as pessoas que vão ver o seu programa e que possam conhecer um pouco mais sobre a minha arte, sobre o Memorial de Arte Adélio Sarro, que está aqui em Vinhedo, na Rua Ursa Maior, 210, está aberto aí para todas as pessoas virem e curtir o que está aqui dentro. A gente que agradece, tanto você receber a gente, quanto você dar esse presente aqui para a nossa região. Muito obrigada. Obrigado, eu.
E no próximo bloco a gente fala um pouco E mais obrigado sobre aos artes meninos que estão aí plásticas. interagindo com essas câmeras aí. Muito Estão obrigado. pilotando as câmeras, né? E no próximo bloco a gente continua com artes plásticas com Egas Francisco. Fica com a gente. De volta para o segundo bloco do Conexão Cultural de hoje, ainda falando sobre as lendas dos pincéis. Hoje a gente veio falar com Egas Francisco Sampaio de Souza, ou apenas Egas Francisco, esse artista querido aqui na cidade de Campinas, que é desenhista, cenógrafo, é poeta e um montão de coisas, né, Egas? Muito obrigada por receber a gente aqui no seu ateliê, que é um verdadeiro portal de belezas e de manifestação artística. Eu agradeço muito, muitíssimo mesmo, a sua visita de vocês e essa grande oportunidade de falar com o povo de Campinas através dos meios de comunicação. Isso me agrada muito. Maravilhoso, né? Egas, queria que você falasse dessa história. Quando é que você começou a pintar? Acho que desde que você se conhece por gente, né? Eu não sei, porque eu com 7 anos eu desenhava e pintava. Mas eu passo a considerar o meu trabalho propriamente, não que eu desconsidere trabalho de infância, porque ninguém pinta melhor do que uma criança. Mas o meu trabalho, o trabalho que me representa propriamente, passa a ter significado para mim a partir dos meus 14 anos, mais ou menos, quando eu pintei o retrato da minha mãe, quando eu pintei o primeiro retrato da minha mãe, porque eu fiz inúmeros retratos da minha mãe. E quando eu saía pelas ruas, desenhava nas ruas, tinha um desenho de traço quebrado muito interessante mesmo. Nem sei se eu não desenhava mais naquela época do que desenho hoje. E fui me dedicando inteiramente à pintura no decorrer da minha vida. A pintura e a literatura sempre foram as minhas paixões. E a música em terceiro lugar? E a música, porque eu escuto música dia e noite sem parar. A gente chegou aqui, estava rolando o Miles Davis, Era né? o Miles Davis, magnífico. Miles Davis, com aquele olhar que ele tem, aquela capacidade de ver o mundo inteiro num golpe de vista. Ele é magnífico. Miles Davis é o som da humanidade. É meio que uma visão bem assim de um artista plástico mesmo, né? Ver o mundo todo num golpe de vista. Você fala que você vive dentro de um quadro, pintando outros quadros, é isso? Eu sou... eu vivo dentro de um quadro gerador. Eu pinto. O meu desjejum é a pintura. Eu acordo e contemplo o dia, deslumbro a luz quase me cega, mesmo porque eu tenho o olho muito sensível, porque é muito claro, e além de tudo eu tenho problema de astigmatismo, tenho problema de enxaqueca oftálmica, que fico vendo como se eu fosse uma aranha. Então eu vejo lâminas coloridas. Eu já pintei quadros inspirados nessa perturbação visual que eu tenho. Que sensacional. Já pintei quadros inspirados na perturbação visual. Só que essa perturbação é uma tortura. E eu tenho semanalmente esse problema. Mas eu me levanto sempre acima de todos esses problemas, me reergo e continuo pintando. Não sei como, mas ainda estou pintando. Pintar é uma forma de se expressar para você, né? Eu traduzo o que em termos visuais sensitivos, tudo aquilo que eu sinto no âmago do meu ser, aquilo que vai mais no fundo do meu coração, da minha alma, é o que se traduz através daquilo que eu faço. Eu espero que seja,
Não tenho certeza, não tenho essa pretensão tão grande, mas acredito que possa acontecer. Porque tem isso também, né, Egas? Você transmite algo e quem recebe, recebe a partir do próprio repertório de vida, do universo, né? Essa troca que é bacana também, né? É, muito, muito mesmo. Eu recebo, eu aprendo muito. Eu trabalhei muito com criança quando eu era jovem. Eu fundei os cursos infantis da cidade de Campinas e levei para os conservatórios, levei para os orfanatos, fundei o curso livre de engraxates jornaleiros, que era na rua, nas praças abertas, curso livre. E trabalhei 8 anos com esses grupos, 10 anos com outro grupo, o Centro de Ciências, Letras e Artes foi meu berço cultural. Então, tudo isso é muito importante na minha vida. Agora, por exemplo, nós estamos fazendo uma exposição aqui em Campinas. Né? Estou Na com uma Casa de exposição Vidro, aberta, né? na Casa de Vidro. A exposição abriu 2 sábados atrás e nós estamos recebendo muita visitação e esperamos receber mais ainda. Eu estou expondo aquarelas inéditas, embora elas não sejam tão recentes. Tem aquarelas desde 1973 até 2024. E que são do meu acervo, que eu nunca disponibilizei e que eu tenho até hoje. Então são inéditas, vale a pena ver. É uma exposição, uma bela exposição. E as fotografias, excelentes, magníficas fotografias da Denise Jardim, na documentação da minha performance no Sesc, né? E há 9 anos atrás. Vai fazer 9 anos agora que eu fiz essa performance. E agora que nós estamos comemorando quase que uma década. Sempre há tempo. Egas, e dizem que ver você trabalhar também é muito interessante pelo seu processo espontâneo, né? Quando você começa, você mergulha e só para quando sente que é a hora. Então, eu trabalho com a pintura. Para mim, é uma grande paixão. Eu trabalho apaixonado por aquilo que eu faço. Então, eu me dedico, me debruço, me entrego. E a minha pintura se faz num fôlego quase. Mas eu sou muito exigente comigo também. Eu sou muito exigente. Quando eu não gosto do que eu faço, eu destruo. Eu destruo. As pessoas falam, não, acho maravilhoso, acho horrível, eu destruo. Então, é autêntico, né? Então. Agora, é muito raro acontecer isso, mas acontece. Que bom que você tem essa liberdade, né? Com você mesmo, né? E esse rigor também, né? E o que te inspira, Egas? Você sente que às vezes vem absolutamente do nada com uma explosão criativa? A vida que me inspira. Ou o dia a dia te inspira? A vida e a morte me inspiram. A morte também me inspira. A vida e a morte como a única certeza. Então, muitas vezes também eu abordo temas assim cruciais. Então, eu venho, você vê, em 1958, eu era muito jovem, eu pintei aquele quadro, por exemplo, que é a Volta da Farra, que é um guache em que os notívagos retornam de sua farra, num lugar, num espaço ermo, num espaço vão, num espaço e vão, parece que eles vão, dali eles não se evadem da noite, eles penetram na noite. É muito interessante os notívagos. É um olhar sensível, né? Então, eu já fazia isso desde aquele tempo. Eu pintei Os Filhos de Ninguém, pintei muitos temas
ligados ao problema social da existência, o problema existencial do homem. Sempre. Sempre estive voltado para os problemas humanos. Embora eu não faça uma pintura panfletária, eu não faço uma pintura panfletária, faço uma pintura sensível. Sabe? Eu sempre navego, a partir da emoção. A partir da minha sensibilidade, do meu lado sensorial. E eu abordo esses temas com um respeito muito grande e uma humildade muito grande também. É um retrato, né? Quando a gente retrata, a gente não julga, né? É verdade. Só observa, né? E você escreve também, né, Egas? Eu gosto de escrever, mas eu já escrevi muito mais antes do que escrevo hoje, mas ainda escrevo um pouco. Não tão bem quanto antes eu escrevo. E eu sempre escrevi. Eu escrevi ficção, muita ficção. Muitos contos, dezenas e dezenas de contos. Eu tenho peças de teatro, eu tenho até romance. O General da Sé é um pequeno romance, pequeno, mas é romance, não é conto. E tenho trabalhos também de análise crítica, pensamentos a propósito da arte, reflexões a propósito da arte, da pintura, da poesia. Eu acho que a poesia está no cerne de todas as artes, é a arte suprema. Então, eu estou sempre trabalhando e aprendendo. Se expressando, essa troca infinita, né? E quem te inspirou foi a sua mãe nesse sentido? Não, minha mãe foi minha musa. Realmente, porque minha mãe, além de tudo, ela tinha que ser linda daquele jeito. Então, ela era linda mesmo, porque o Menotti Del Pica fez poesia para ela. Ela era muito bonita. E ela foi bonita a vida inteira. Bonita fisicamente e bonita mentalmente, moralmente também. É uma pessoa muito, muito admirável, a minha mãe. E uma artista plástica? E era artista plástica. E ela que... Quando eu era menino, eu tinha uns 10 anos, ela me chegou e falou: meu filho, esse é Vincent van Gogh. Ela falava como falavam os holandeses, Vincent van Gogh. Mas era Vincent van Gogh, como nós falamos aqui no Brasil. Porque no original é Vincent van Gogh. E ela me apresentou. Ela me apresentou Leonardo da Vinci. Então eu entrei pela história da arte levado pela mão condutora da minha mãe. É quase uma arte uterina. Isso mesmo. E o seu pai gostava muito de literatura, né? Que também te deu um pouquinho disso, né? Meu pai é que é mais responsável pelo lado literário da nossa educação. Porque meu pai tinha uma biblioteca estupenda. E ele jogou na nossa mão Dostoiévski, Tolstói, Mallarmé, Descartes, muito cedo, muito cedo. Nós desfrutamos de tudo isso. Nós conhecemos João Guimarães Rosa. Jorge Amado a gente leu tudo com 14, 15 anos de idade. Que legal. Então nós lemos Dostoiévski. Eu com 20 anos, 20 e poucos anos, já tinha lido quase tudo Dostoiévski. Irmãos Karamazov, o Karamazov, né? Li Tolstói também. Aos 20 anos. O Idiota, lemos Ana Karenina, do Tolstói. Ou seja, o melhor daqui e de fora do Brasil também. Então, dos russos, a literatura francesa, literatura portuguesa. Fernando Pessoa, a gente sabia de cor muitas poesias. Vocês foram nutridos, né? Graças muito a bem Deus. nutridos, né? Educação literária, educação intelectual e tal. Meu pai, se nós não aproveitamos, foi por problema nosso, defeito nosso. Mas meu pai ofereceu isso tudo para nós, sim, com muito, muito mesmo.
E tudo Eu isso... sou muito grato ao meu pai e à minha que mãe. bom, né? Olhar para trás e ver isso, reconhecer, né? E tudo muito isso bom. vem para a tua obra, né? É. E quando você vai ensinar as crianças, eu fiquei muito curiosa, são profissões que nem existem mais, né? O engraxate, o jornaleiro, né? Quando você chegou para essas crianças desse universo tão peculiar... Então, nessa época, engraxate e jornaleiro, eles eram uma profissão que eles eram engraxates na cidade. Essa profissão era limitada aos meninos que tinham defeito físico ou que eram menores de idade. Entendeu? Então, era uma profissão das crianças e das pessoas que tinham problema físico. E foi um curso muito gratificante para mim, muito gratificante. Me ajudou muito também e eu acredito que tenha colaborado muito com eles também. Levou um outro lado da vida para eles, né? Então, porque até hoje, eu conheço velhos hoje velhos, mais velhos que eu, se olhando para eles e a mim, parece que ele é mais velho que eu, porque eu era muito jovem naquele tempo. Então, a diferença de 10, 15 anos de diferença, hoje em dia, com a vida que eles levaram, eles parecem mais velhos que eu, e muitos já morreram. E eram... que vive, tem vários, o Dindo, o Renato, o Zé, eles vivem hoje de fazer desenhos, caricaturas e coisas assim. Caramba! Ou seja, um divisor de águas. Eu criei um meio de vida para eles, sem saber que eu estava fazendo isso. Que maravilhoso. E a arte, ela tem esse papel de expandir as possibilidades? O que você acha? É que você é claro que você consome arte, mas você produz muita arte. Mas qual é o impacto que você acha que tem na vida das pessoas? Principalmente de quem não veio desse berço que você veio. Eu acho que a arte, a comunhão com a arte faz com que a pessoa cresça muito, sabe? E ela passa a conceber, aceitar, conceber, multiplicar possibilidades, direitos e visões. Ela se propaga, expande. Ela atravessa o espaço da existência. Ela ultrapassa o sim e o não. Eu acho que a arte completa de uma maneira quase que indizível, porque não dá para você definir o que é arte. A arte é indefinível. Então, a arte, ela completa o indivíduo de uma maneira assim sobre-humana. Você falando assim, eu pensei na quintessência. Na quintessência, é isso mesmo. Não é? É uma coisa que não é palpável, mas que é essencial, né? Que legal, Egas. E queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está assistindo, então, que tem alguma barreira, que se permita mais, que a gente tem espaços na cidade, inclusive, que a gente não utiliza tanto, não frequenta e que pode fazer uma diferença enorme na nossa vida, né? Então, eu gostaria muito que as pessoas se voltassem mais para as outras pessoas, para cada uma das outras pessoas, e se voltando para essas pessoas, ela se lembrasse que através da arte você pode dar amor também. Então, que as pessoas se entreguem, se ofereçam para uma linguagem absolutamente ímpar, que é a linguagem da arte. A arte traduz através de termos assim quase que indescritíveis
a verdade que vai no âmago do ser, que vai lá para o mais profundo do nosso ser. Então, é preciso que as pessoas estejam sempre atentas à arte, à poesia, à música, à pintura. E agora, por exemplo, nós estamos abrindo as portas para o público com uma exposição na Casa de Vidro, no Tacoral, uma exposição, fica ali no Lago do Café. No Lago do Café, que é lindo, é um bloco arquitetônico talvez o mais bonito de Campinas, é linda. Ali já é um passeio, né? Lindo, ali já é um passeio, porque a galeria é linda. É linda, de concreto e vidro, muito bonito. Então, e a exposição conta com 22 aquarelas que eu estou apresentando e 22 fotografias magistrais na documentação da minha performance no Sesc, tá? 9 anos atrás. Então, no Sesc de Campinas e no Sesc de São José dos Campos, entende? Onde eu apresentei aquarelas até de 3,5 metros. Então, são aquarelas que constam, parece que são as maiores do mundo. Parece que não existe aquarela desse tamanho, porque a aquarela é uma técnica geralmente feita na prancheta. São pequenos trabalhos. A aquarela geralmente é pequenos recortes de papel sobre a mesa. E essa daí não, é aquarela, eu tive que executar a aquarela no chão. Essa foi no fôlego, literalmente. No fôlego. Eu fiquei abaixado, agachado. E um homem da minha idade, porque mesmo 9 anos atrás eu já tinha muita idade. Eu tenho mais de 80 anos. Então... Mas parar de pintar jamais, né? Hein? Parar de pintar jamais. Então, e eu espero que vejam as fotografias da Denise Jardim, que são excelentes, e as minhas aquarelas, e que são passionais e verdadeiras, entende? Algumas estão à venda, mas a maioria não. Do acervo pessoal, né? São do meu acervo. E eu me encanto muito, desejo que as crianças continuem pintando, continuem desenhando e que os adultos também, porque a criança que mora dentro do adulto é que mantém o adulto voraz, vivo, autêntico, verdadeiro e feliz. Maravilhoso. Não basta viver, não basta sobreviver, tem que viver, né? Tem que viver. Viver é muito importante. Nós nascemos para viver e para sermos felizes, não para sermos infelizes, para sermos felizes. Fica a dica, gente. Egas, muito obrigada por receber a gente aqui, compartilhar com a gente a sua grandiosidade de forma tão generosa. Obrigado a vocês. Obrigado, muito obrigado. Então, é isso, né? E você tem rede social também, para quem quiser acompanhar, né? O seu Instagram, Egas Francisco? Tenho. A gente pode deixar, então, para o pessoal acompanhar, né? Saber onde é que está rolando exposição, pelo menos uma por ano, né? Isso mesmo. Então, @Egas Francisco? Egas Francisco Artista. @Egas Francisco Artista. Muito obrigada mais uma vez, Egas. Obrigado a você. E para você que nos assiste, obrigada. Obrigado. E para você que nos assiste, quiser rever ou compartilhar esse programa, é só acessar o YouTube da TV Câmara Campinas e procura ali na lupa Conexão Cultural e a gente vai poder compartilhar com vocês esses momentos tão especiais. Muito obrigada pela sua companhia, a gente volta daqui 15 dias. Muito obrigado. Obrigado. Vou pegar nessas mãos talentosas, fazer uma osmose. Obrigado.